Em 2012, Messi fez história com a sua versão mais nostálgica, em que marcou 91 gols em um ano, número que parece inalcançável. Em 2015, jogou muito no lendário trio MSN, com direito a um golaço eternizado em que passou por Boateng e Neuer como se não fossem nada. Em 2022, fez uma Copa do Mundo perfeita, que fica entre as maiores de um jogador na história. Entre muitos auges, um especial se destaca: a temporada 2018-19, em que, poeticamente falando, Lionel Messi jogou sozinho. O Barça iniciou a temporada ainda tentando juntar os cacos da eliminação traumática para Roma na Champions passada, em que abriu 4-1 no jogo de ida e tomou 3 no jogo de volta. E acontece o milagre! Acontece um milagre do futebol. Acontece um milagre do futebol, um milagre que o futebol vira e mexe nos apresenta. Um dos melhores do mundo. Mal sabiam os torcedores que era o primeiro de muitos traumas que estavam a chegar. Apesar do vexame, o time foi muito bem na La Liga 2017-18. Não à toa foi campeão com 93 pontos, 14 à frente do segundo colocado. Esses números da Liga trouxeram segurança para o trabalho do treinador Ernesto Valverde, que foi mantido para a temporada seguinte mesmo com a queda para Roma. Assim, a equipe de Valverde iniciou a temporada 2018-19 muito bem. Venceu os 4 primeiros jogos na Liga, em que Messi fez 4 gols e 2 assistências. Também foi campeão da Supercopa da Espanha, em que Lionel anotou uma assistência e foi eleito o melhor em campo. Na Champions, o Barça enfrentou o PSV, o Tottenham e a Inter na fase de grupos. Um caminho bem forte que tinha tudo para ser complicado para um clube que vinha machucado da última edição. Mas, por incrível que pareça, foi bem tranquilo. Na estreia, o Barcelona derrotou o PSV por 4-0 e logo de cara já rolou um hat-trick do homem. Contra o Tottenham no jogo seguinte, pode atualizar a planilha. 2 gols dele. E nas 2 partidas contra a Inter ficou fora por conta de lesão. Retornou contra o PSV, marcando um gol e uma assistência. Ou seja, o Messi encerrou a fase de grupos da Champions com 6 gols e uma assistência em 4 jogos. Números ótimos, né? Tudo tranquilo, você pensa. Não exatamente. Conforme os jogos passavam, a dependência de Messi ficava cada vez mais clara. O Barça conseguia vencer boa parte de seus jogos na Liga, mas dependia muito do argentino. Se o Lionel tivesse um dia ruim, muito provavelmente o Barça não conseguia produzir nada. Para não dizer que ele jogava completamente sozinho, vale também o destaque para a grande temporada do goleiro Ter Stegen, que salvou a equipe em diversos jogos. É importante dizer que o goleiro alemão precisava trabalhar muito, visto que a defesa contava com opções como um Tite, que lidava com frequentes problemas no joelho, Lenglet, que nunca foi um primor técnico, Piqué, que estava longe de seu auge, e nas laterais tinha Semedo, que chegou como uma grande promessa, mas não vingou, Sérgio Roberto, que sempre foi bem atacando, mas defendendo era complicado, e Jordi Alba, que com Messi fazia uma boa dupla, mas ele já estava com seus 30 aninhos. Vale lembrar, o Barça gastou 135 milhões de euros para contratar Dembélé e outros 130 em Coutinho, ou seja, mais de 260 milhões em 2 jogadores que chegaram para ser protagonistas, mas não conseguiram. Até mesmo Luis Suárez, o fiel escudeiro de Messi, não fez sua melhor temporada. Na Liga, ainda conseguiu performar, tanto que encerrou a competição com 25 gols. Mas na Champions, já vinha de algumas edições em que não trazia bons números, o que não foi diferente naquela temporada. Dito tudo isso, o adversário do Barça nas oitavas da Champions era o Lyon de Memphis Depay. Enquanto o confronto não começava, o Léo desfilava na La Liga. Só para você ter uma ideia, do último jogo da fase de grupos até as oitavas, em 12 jogos, o Lionel teve 17 participações em gols. O argentino participou de mais da metade de todos os gols que o Barcelona fez naquele momento. Inacreditável. Se o Barça chegava favorito contra a equipe francesa, era muito por conta do camisa 10. Era como se Messi precisava ser volante, meia, ponta e atacante, tudo ao mesmo tempo. Mas, se serve de consolo, pelo menos um ótimo goleiro ele tinha a seu lado. Na ida, a equipe espanhola tentou de todo jeito furar a retranca francesa, e mesmo com 25 finalizações, não conseguiram abrir o placar. 0-0. No jogo de volta, passeio. 5-1 para o Barça no Camp Nou, com 2 gols e 2 assistências do ET em uma atuação fantástica.
No jogo seguinte, após eliminar o Lyon e avançar para as quartas, Messi aprontou mais uma. Hat-trick contra o Betis pela Liga, e como se não bastasse um gol de falta, ainda sobrou genialidade para marcar uma pintura, um dos gols mais bonitos e inteligentes de sua carreira. Messi! Meu Deus, que golaço! Gol! Gênio! Gênio esse argentino, ele é demais! Que categoria! Lionel Messi! É mais um jogo que ele acaba! Aplaudido de pé pelo torcedor do Betis! Vale ressaltar, estou pulando vários jogos dessa temporada, porque se a gente mostrasse tudo aqui, esse vídeo teria 6 horas. Tantos jogos que o Messi destruiu. Inclusive, essa também foi a temporada daquela memorável foto de Messi e Sérgio Ramos se encarando em um El Clássico. Anos mais tarde, Léo revelou que Sérgio foi o jogador que mais irritou ele durante a carreira. Lembrando que esses dois ajudaram muito no fato do El Clássico ser tão maneiro, midiático e equilibrado. Mas nessa temporada em específico, não foi nada ajustado. Em 4 jogos, ocorreu um empate e o Barça venceu as outras 3. O Barcelona também eliminou o Real na Copa do Rei. Bora falar de Champions. Partindo para as quartas, o oponente agora era o Manchester United. O Barça saiu com a vantagem na ida após um gol contra de Luke Shaw, que até pareceu do Suárez, mas na verdade foi contra. Enquanto isso, o Uruguai acumulava a terrível seca de 9 jogos sem marcar na Champions. Para a maioria dos jogadores, isso era pouco, mas para um dos maiores centroavantes da história era uma fase terrivelmente ruim. Dito isso, na volta no Camp Nou, adivinha, Lionel Messi destruiu de novo. O que ele fez com o Fred nesse primeiro gol é sacanagem. No segundo, contou com a sorte. Falha feia do De Gea e também depois o Coutinho fechou o placar em 3-0. Back there for United, Fred's lost it. Here's Messi, off he goes again. Oh, he's squirmed under him. He's got another one. And you hardly ever see David De Gea make a mistake like that. Not on a big night like this. E eu acredito na teoria que Messi perdeu sua namoradinha do colégio para o inglês e acabou acumulando essa raiva, porque ele sempre gostou muito de bater nos times ingleses. Na maioria das vezes, cresceu nos confrontos contra os times da Premier League. E será que essa fama iria se repetir? Porque na semifinal, o time do argentino enfrentaria o Liverpool. Os Reds vinham embalado na competição e praticavam um dos melhores futebol do mundo. Naquele momento, a equipe de Klopp brigava fortemente na Liga contra o Manchester City e na Champions eliminou sem dificuldades o Bayern e depois o Porto. Enquanto isso, do outro lado do chaveamento, o Tottenham havia acabado de eliminar o Manchester City em uma eliminatória absurda. E o Ajax deixou para trás simplesmente a Juventus do Cristiano Ronaldo. O que se esperava de Barça e Liverpool era uma eliminatória equilibrada, já que eram dois times que vinham de boas campanhas na competição. E bem, foi equilibrado, mas não como esperado. No primeiro jogo no Camp Nou, simplesmente uma atuação de gala de Lionel Messi. 3-0 com doblete dele, que jogou demais e marcou um dos gols de falta mais bonitos que eu já vi na vida. Inclusive um dos gols mais marcantes para todos os amantes de futebol. Pelo menos eu sabia exatamente o que estava fazendo no momento que a bola entrou na gaveta esquerda do Alisson. Você com certeza se lembra. Lionel Messi, perna esquerda! Naquele jogo, finalmente Suárez desencantou, deixou dele. O placar poderia ainda ser maior, mas Dembélé, na cara do goleiro brasileiro, perdeu um gol inacreditável. A reação do Messi, mesmo sem palavras, conseguiu dizer o que estava por vir. O gênio que talvez não consiga adivinhar o futuro, naquela expressão mostrou que aquele gol faria falta. Assistindo os melhores momentos, não é loucura dizer que o resultado foi mentiroso. O Liverpool teve várias chances e simplesmente a bola não entrou. E no jogo da volta, antes da partida começar, já estava bem claro o que iria acontecer. Aos 6 minutos, Origi abre o placar. Na verdade, foi a torcida do Liverpool que marcou aquele gol. A atmosfera no Anfield era incrível. E vale lembrar que após o time inglês abrir o placar, só deu Barcelona. Teve várias chances de marcar, principalmente com Messi, mas a bola não entrava. Muito por conta do melhor goleiro do mundo no ano. Mas, aos 54 minutos, apareceu um personagem que se tornaria o protagonista daquela partida.
Hinaldo, que havia entrado 10 minutos atrás pelo fato de Henderson ter se machucado. Fez 2 gols rapidamente e empatou no agregado. Faltando alguns minutos para acabar o jogo, Alexander-Arnold fez uma das jogadas mais geniais da temporada. Enganou os defensores do Barcelona com maestria. Jogou como se estivesse jogando uma partida de xadrez com os pés. Fez essa jogada que rodou o mundo. Na súmula, justamente, o árbitro deu esse gol para o Origi, mas o narrador André Rene e os amantes do futebol sabem quem se sagrou o autor dessa obra. Rapidinho, Origi! Gol! Origi! Numa bola fantástica! Maravilhosa! Num lance de rara inteligência do futebol! Alexander-Arnold, um garoto de apenas 20 anos de idade, percebeu que todo mundo parou! Que o Origi estava ali. O Liverpool fez o inimaginável, reverteu 3-0 para 4-3 no agregado e saiu com a classificação para a final. Presenciamos uma das maiores viradas da história do esporte. Individualmente, o Messi fez um bom jogo, não se omitiu, tentou, mas nada deu certo. Rapaz, sabe o que é interessante? O sentimento que fica é que mesmo que se Dembélé tivesse feito aquele gol na ida e o placar acabasse 4-0, o Liverpool faria 5 na volta. Como diz os antigos, era pra ser. Não tinha como aquela classificação sair das mãos da equipe de Klopp. Assim a temporada se encaminhou para o fim. A verdade é que o Barça não conseguiu seu principal objetivo, mas o Messi continuou marcando. Se tornou campeão do Campeonato Espanhol, foi artilheiro e líder de assistências da Liga, foram 36 gols e 13 assistências em 34 jogos. O argentino também participou diretamente de 49 dos 90 gols em que o Barça marcou na competição. Isso é mais que a metade. Loucura. Enquanto tudo isso acontecia, ainda conseguiu levar o time até a final da Copa do Rei, em que saíram derrotados para o Valência. 3 gols e 3 assistências em 5 jogos da competição. Na Champions, apesar do Liverpool ter sido campeão, Firmino, Mané e Salah terem jogado demais, o craque do torneio, indiscutivelmente, mesmo sem o título, foi Messi. Artilheiro isolado com 12 gols e 3 assistências. Individualmente, talvez foi a temporada mais completa de sua carreira. O homem fazia de tudo, mas infelizmente o time realmente obrigava que ele precisasse fazer de tudo. Aquela versão do Messi merecia demais a Champions, ainda mais sabendo hoje que poderia ter sido sua última pelo Barça. Imagina fechar com chave de ouro, seria lindo. Dito isso, se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like e comenta aí embaixo qual foi o auge mais marcante de Lionel Messi durante toda a sua carreira. Comenta aí.